Segunda-feira, 5 de setembro, voltamos então aos nossos vídeos diários. Quando eu não puder, eu vou avisar. Eu no domingo não tive grandes oportunidades, pelo que fiz o vídeo já um pouco tarde, mas espero ter ajudado. Em todo caso, vídeo curto hoje, porque o mercado americano esteve fechado, a Europa teve basicamente por sua conta, digamos assim, e começou de uma maneira muito negativa. Eu não li nada que justificasse tal movimento, mas é aquilo que nós temos falado. Estamos num período de grande volatilidade. Vai chegar então, creio que a quinta-feira, né, que vai ser a decisão sobre o aumento da taxa de juro para a União Europeia, pelo que é simplesmente o mercado começa de uma maneira e pelo menos hoje terminou de uma maneira mais positiva, apesar de a maioria das praças terem caído. O PSI em si praticamente não caiu, fechou 0% nos 6.000 pontos. Sabemos que é uma meta importante. O movimento, de certa forma, já foi de não cair tanto como o resto da Europa, porque o DAX, eu recordo-me, teve a cair mais de 3%. CAC cair 1,2% e o IBEX praticamente 1%. Em termos de cotadas, as renováveis que tinham acumulado quedas na semana anterior, basicamente aquilo que fizeram hoje foi não cair. Estava preparado de certa forma. Um bounce é algo que é técnico, é algo que o termo que se dá quando este bounce falha e cai é o dead cat bounce, mas aquilo que nós sabemos é que é assim, ia fazer um bounce, agora vamos ver se aguenta. Para já, todas as que são elétricas, com EDP renováveis a subir 1,3%, a EDP 1% e Greenvolt teve até bastante quieta durante o dia. Ela chegou a estar negativa 2%, mas depois acabou a recuperar. E depois temos a Galp, que subiu 1,62%, foi aquela que esteve praticamente o dia todo positiva. Hoje era o dia da OPEP, eles iam anunciar então se iam aumentar a produção, se iam cortar, enquanto é que iam cortar, etc. Cortaram, salvo erro, 100.000 barris diários, nada especial. E o petróleo reagiu de forma positiva e subiu. Eu creio que nesta última hora caiu, e não faço a mínima ideia porquê, mas caiu e caiu de uma forma até forte. Mas também é muito comum, sendo o mais honesto possível, é muito comum isso acontecer ao petróleo. Mas Jerónimo Martins faz parte das defensivas, praticamente não se mexeu. Sonai a cair pouco mais de 0,5%, temos a nós a cair 0,43%, temos a CMAP, esta que foi estranha, e porquê é que é estranho? Porque, para lhe chamar um nome feio, tudo o resto estava negativo e ela fez gap up. E depois cedeu tudo e fechou negativa 3%. Mas hoje o dia foi sem volume. Vocês foram ver, são 11.000 ações, 11.000 ações dá 130 mil euros, nada especial, mas é de uma forma genérica, tirando creio que foi a Galp, todas com um baixo volume. Mas Navigator 2,29 e a Altri 1,81 de queda. Tudo o resto, quedas ligeiras, nada de anormal. Estados Unidos fechado. E temos então o calendário. Hoje saiu então a questão do PMI, voltou a cair ligeiramente, nada especial. Não foi isto que fez as bolsas cair, porque isto saiu às 9 e as bolsas abriram às 8, não é? As vendas a retalho mensal face ao período anterior aumentaram 1,3%, mas o aumento, aliás, 1,3% não, o aumento face ao período anterior foi de 0,3%, quando anteriormente tinha caído 1%. A desaceleração da economia é isto mesmo, não é? Por isso, cuidado. Amanhã vamos ter o PMI para os Estados Unidos, tanto para o global como para os serviços, e isto é o índice, não sei das quantas, enfim, é o nível de emprego, aquilo que quiserem chamar. Tudo o que for acima de 50 é bom. Agora não se esqueçam, nós temos de falar sobre isso. Boas notícias para a economia são más notícias para a bolsa. Não deveria de ser, e não deveria ser porquê?
porque se a economia está forte, está expansiva, pouco importa se o Fed vai aumentar as taxas de juros ou não, mas abre essa porta e é isso que hoje em dia estão a dominar os mercados. Por isso, cuidado com isto, amanhã não é antes da abertura do mercado, é após, por isso muita atenção. De resto, olhando para o PSI, vamos apagar que isto foi aquilo que falámos ontem. Basicamente não se mexeu, continuamos abaixo do Moving Average a 100. O movimento hoje foi de fazer um novo mínimo, descer, mas depois recuperar. Ok, não muda uma vírgula. Aquilo que tenho falado, aquilo que falei com certeza ontem, está numa zona de resistência. Se houver rompimento desta zona de resistência, o higher low, né, que é aquilo que nós chamamos o máximo mais baixo que o anterior, no limite chegar a este ponto dos 6.150 pontos, ou chegar à Moving Average, não conseguir ultrapassar, que situa-se mais ou menos aqui nos 6.083. Caso continue, não se esqueçam, o facto de eu ter ontem dado um sinal ou uma toada mais bearish à minha análise não invalida que hoje aquilo que é verdade amanhã é mentira. Ou seja, se o movimento for este, furar a Moving Average, voltar à Moving Average e depois voltar para cima, está bullish, não é? O facto do PSI ter tido uma resiliência, eu creio que no ano está a subir, que é 5 ou 6%, enquanto, por exemplo, o DAX está a cair 20%, não quer dizer nada, não é por causa disso que o PSI tem que cair. Mas, cuidado, porque nós somos os fornecedores da Alemanha, por assim dizer, e se a Alemanha não consegue vender, aquilo que vai acontecer é vai reduzir as compras, não é? Por isso, muita atenção. De resto, para já, o movimento hoje acabou por ser positivo, porque estava tudo a afundar 3% e o PSI caiu o quê? 1% ou algo assim, já agora, só por curiosidade. Chegou a cair 1.3 e depois recuperou e ficou praticamente a zero. IBEX fez um novo mínimo, furou, mas voltou para cima, apesar de ter feito um novo mínimo, já agora vamos confirmar aqui, 77, 64, 90, 77, 65, 50, ou seja, não fez um novo mínimo, não tendo feito um novo mínimo, acaba por ser bullish, principalmente para um dia como hoje, mas não se esqueçam, nós só podemos ter, eu não diria fé, mas isto só nos dará um sinal bullish se porventura fizer isto e depois romper este máximo, e depois a partir daí voltamos sempre ao mesmo, né? Ficamos sempre com aquele receio. A questão é, o mínimo mais elevado, chamado higher low, é que nos vai determinar se começamos a virar a tendência ou não. E por norma, aquilo que acontece, não vai voltar a acontecer isto, nem isto, aquilo que acontece é primeiro uma lateralização. Seja a bater na moving average, voltar para baixo, mas, quer dizer, estamos desde o início de meio de agosto que não faz mais nada senão cair. CAC, a mesma história, praticamente a mesma coisa, respeitou o mínimo anterior, DAX, exatamente o mesmo, mas com aquela nuance. Eu não entendi este movimento, não sei porque é que o DAX na sexta-feira subiu tanto, não sei que raio de notícia que foi, porque a notícia que fez cair nestes 2 dias foi o Nord Stream 1, e na sexta-feira aquilo que rolava era que o fornecimento estava previsto ser sábado, não ia acontecer porque tinham detectado uma nova fuga. Resumindo e concluindo, eu não entendo porque é que subiu tanto. Mas hoje acordou para a vida, fez um martelo, é extremamente bullish este martelo, apesar de não ter fechado acima da abertura, não deixa de ser extremamente bullish, mas isto vale para todas as cotadas. Aquilo que eu quero chamar a atenção é esta parte. É bullish, mas com as nossas ressalvas, né? Aquilo basicamente que nós fizemos foi o quê? Foi chegar à moving average e agora vamos ter que rompê-la, ultrapassar a de 50, voltar aqui abaixo, tal qual como fez aqui, né? Voltar aqui abaixo e aí sim acreditar. Até lá, quem apanhou o bottom, quem apanhou o fundo, parabéns. Quem viu este movimento aqui assim e arriscou, parabéns. Mas nós chegámos só à resistência, só isso. Não é uma recuperação bullish per se,
para nós ficarmos empolgados. O martelo é bom, é bullish. Vamos ver agora como é que isto segue, como é que continua. Porquê? Porque os futuros nos Estados Unidos, já agora vou-vos mostrar, não fizeram nada. Vocês olham para os futuros e dizem assim, o que é que eles andaram a fazer o dia todo? Nada. Tiveram a lateralizar, não se mexeram. O mesmo acontece com os QQQs, ou seja, os futuros em si não nos deram sinal nenhum. Japão, basicamente, está positivo, mas nada assim de tão eufórico quanto isso, mas está positivo. E a China? Não. A China afundou mais um bocadinho e fechou em martelo, que também é, de certa forma, bullish, apesar da tendência, vocês veem, a tendência é de queda. E aqui tentou inverter, não conseguiu. Portanto, amanhã eu teria algumas reservas, eu estaria atento ao movimento, mas com algumas reservas, porque de certa forma nós olhamos para o dólar e o dólar está a haver rejeição de preços mais altos, né? Para já está a fazer um martelo invertido, que por norma indica inversão de tendência. Aqui também dava a tal inversão de tendência e realmente veio à moving average e depois voltou a subir. Por isso, para já, o nível é dos 108,7 e depois vamos ter que avaliar. Enquanto não perder a moving average, e se perder a moving average pode vir aqui aos 107 e depois fazer bounce, mas honestamente para já não há uma grande indicação. O petróleo, apesar de tudo, isto é tudo algoritmos, por isso é que eu digo, não dá para entender, as pessoas podem não entender, mas tudo que é na bolsa, por isso é que as pessoas fogem um pouco dos fundamentais, tudo que é bolsa é manipulado. São apostas, né? Nós também só compramos quando temos ideia que as coisas vão subir. Então, ao comprarmos, sabemos que estamos a manipular também, estamos a acrescentar força compradora. A questão do petróleo é que ele mexe também tecnicamente, apesar de haver muita manipulação. Chegar à moving average a 13 e haver rejeição é técnico, não é? Apesar que eu digo que é 13, mas pelos vistos ele reage bem. Vou fazer aqui um bocadinho de zoom para vocês verem. Ele reage bem à simples de 20. É aí que temos a melhor reação. Portanto, para já, não chegou lá, reagiu a 13. Teve uma queda que foi forte, mas e foi nesta hora. Porque eu não faço a mínima ideia. Não tive tempo de ver se foi alguma notícia, se o que é que foi. A questão é, estávamos a aproximar de overbought, rejeição, cauda e vem para baixo. Por norma isto acontece. Se vocês forem a ver, sempre que o petróleo decide, nestas sequências de subidas, cair, ele faz flush na primeira hora, segura-se na segunda hora e depois na terceira e na quarta é que vemos o movimento, se é para cair ou não. A realidade é que eu não sei o que é que o petróleo quer fazer. A notícia hoje foi que vamos reduzir a produção, mas marginalmente, e ele basicamente subiu, teve a subir 3%, salvo erro. Vamos ver, as petrolíferas reagiram a isto sem dúvida. As obrigações hoje também estão a fazer uma inside bar, nada especial. Bitcoin está a fazer também nada. A última vez que a Bitcoin andou aqui assim à espera da moving average, teve depois esta reação, por isso cuidado. E a Ethereum está ligeiramente melhor. Agora, vamos lá então à Green Vault. Tínhamos feito não era bem um martelo, né, porque é muito alongado, mas já tínhamos aqui um martelo, caímos. Temos aqui um martelo e hoje o que é que fizemos? Inside bar. Não é bullish, o volume está acima da média, é importante, mas este movimento em si não tem nada de bullish, tanto que a uma hora aquilo que nós vemos, apesar de tudo, fechamos acima da moving average a 13, mas aquilo que nós estamos a ver é o quê? É o primeiro fecho real acima da moving average, né? Tínhamos aqui onde é que está aqui o fecho? Aqui fechamos acima, mas rejeitou, veio para baixo. Aqui abrimos acima, abrimos acima, sempre para baixo, e hoje conseguimos rompê-la e fechar acima, mas terminou o dia. Portanto, sabemos que terminou onde? Acima de uma pseudo-resistência, porque é suporte, suporte, resistência, resistência e fechou neste ponto. Isto significa o quê? Significa que ela, apesar de estar
bullish na vela diária, no horário que o cara nos está a dizer não é assim tão bullish quanto isso. Aquilo que nós queríamos ver era, por exemplo, estas velas, se estivessem aqui assim, não é? E tivéssemos tido esta queda contínua, nós dizíamos, olha, fechou a meio do caminho porque a resistência está em cima. Está praticamente na resistência. Não estou bearish, não estou bullish, estou neutro. Vamos ver como é que abre amanhã e se fizer gap up, vocês já sabem, têm que acompanhar o movimento, perceber se ela vem cá abaixo ou não. Por norma, nos primeiros 5 minutos ela dá essa indicação, pelo menos as americanas dão, nas europeias não tenho assim muita noção disso. Mas acredito que se fizer gap up e tudo começar a descer, ela desce também, e depois vamos ver a reação então ao fecho da gap. Se fizer gap down vai ser tipo hoje, né? Ou seja, tem que ficar um bocadinho à espera para perceber se ela vai continuar a cair, que é para não entrarem no meio de ninhures. Mas mesmo hoje quem entrou no meio de ninhures, né? Quem comprou na abertura do gap down, basicamente hoje fez 1,5%. Portanto, acompanhem, porque o dia foi extremamente negativo e ela não vai furar este mínimo. EDP renováveis também a subir. Nós já sabíamos que era uma zona de suporte. Agora, eu creio que deve ter dado o exemplo, né, de entrar aqui e apanhar a subida até aqui acima. Ela não fez isso, fez gap down, veio à zona de suporte. É uma zona de suporte, começou a inverter, ultrapassou com a abertura. Quem estava interessado nesta cotada teria que ser assim, fazer a entrada. Para já, onde é que fechou? Na resistência. Tem a resistência nesta vela, vocês veem o tracejado, né? E tem a resistência nesta vela. Portanto, é a mesma história que para a Greenvolt. E o mesmo acontece aqui com a EDP, que apesar de só ter aqui resistência nesta vela aqui, vocês veem que esta resistência vem de cá de trás. Portanto, muita atenção. Em termos de risco-recompensa, tem 1% de subida, é a recompensa, e tem bem mais de risco, pelo que... por isso é que eu digo, fica complicado. O ideal seria ela fazer o quê? Fazer um gap down e depois fazer um pequeno flush, vir aqui a esta zona da Moving Average e começar a inverter, porque aí nós entraríamos abaixo do fecho de hoje e provavelmente faríamos dinheiro até esta zona aqui. Mas é arriscado. Neste momento é arriscado mais. BCP é uma inside bar, não fechou a gap, ou seja, temos aqui esta gap, basicamente deve ter feito um double, triple bottom, né? um fundo triplo. Ora, o mínimo aqui 14,26, 14,23, não fez não. Nem sequer veio bater este mínimo. Isto num dia como este, não é? É um bullish hammer sem dúvida, fechou acima da moving average. Eu não sei o que é que a banca quer fazer, mas o BCP aquilo que nos diz é eu quero preparar um movimento, não é? E quem aposta que a banca vai subir, de certeza que está atento a esta zona, de certeza. Nós estávamos à espera deste tipo de movimento, né? Fazer um pequeno retracement, porque estávamos a ficar overbought. Ela já fez o retracement. A parte positiva deste tipo de retracement, destes flushes assim brutos, é que o RSI cai bastante, né? O RSI caiu dos 70 para os 40, estamos a falar para aí que 40%, 35% de queda no RSI, e aquilo que recuperou foi muito pouco. Em termos percentuais foi quase 15%, né? Mas para não vos complicar, vamos dizer assim, para este máximo aqui havia esta distância de 0,88 e estávamos praticamente ao mesmo nível, não é? Neste momento temos esta distância para este máximo, ou seja, para já é o nosso risco. Primeiro vai ser aqui, ultrapassar este máximo, a nossa recompensa, aliás, e estamos a falar de 2,20. E olhando para o ponto onde o RSI está, quando ela chegar aqui, o RSI vai estar mais ou menos aqui, ou seja, tem espaço para subir. No entanto, eu reforço, máximo mais baixo, máximo mais baixo. O RSI aqui não tinha divergência, aqui não tem divergência. Eu ficaria atento ao BCP. Eu sei que ele é muito volátil e explosivo quando é para subir. Eu já vos dei a minha opinião. Quem não quer sujeitar-se à volatilidade vai esperando até aos 15,
esta zona é extremamente complexa, mas tem que estar de olho. Eu estaria muito interessado no movimento da manhã em praticamente todas. A Galp é a mesma história. Porquê? Porque a Galp fez um novo máximo e não fechou totalmente a gap. Quando elas fazem um novo máximo, fecham um bocadinho da gap, mas não a fecham totalmente. É o mesmo alerta que eu dou quando a gap está cá em baixo. Apesar de não há garantia nenhuma que vai fazer isto, não é? Não há garantia nenhuma. Pode até fazer isto. Como é que está aqui a setinha? Pode fazer isto. E um dia mais tarde ir aqui preencher. Mas isto, por norma, ninguém deixa as gaps por abrir, não é? Por fechar, aliás, sem haver um plano que é, vamos voltar lá acima. Para já, eu acho essa parte interessante. Agora, vocês já sabem, tudo vai depender do petróleo, tudo vai depender do movimento que ela faça, da abertura. Em termos horários, nós estávamos overbought, ou seja, andámos a subir o dia todo, rompemos esta zona, vocês veem pelo tracejado. Esta zona era importantíssima, na primeira hora foi lá e veio cá abaixo. Era importantíssima romper e conseguiu, literalmente. Conseguiu romper. Rompeu, fechou acima e depois começou a subir. Claro, entramos em zona de overbought e aliviou. Para já o movimento é extremamente bullish, principalmente por ter fechado na zona de suporte. Consoante a abertura da manhã, se abrir aqui e começar a descer, nós temos a vida facilitada. Porquê? Porque vamos ver a reação aqui e à moving average. Se fizer gap up, vocês têm que ter muito cuidado com os gap ups neste momento, nesta cotada, porque ela está esticada e na visão horária, e o mais certo é, vamos supor, abre aqui, o mais certo é ela vir cá abaixo. A nós não fez nada hoje, para variar. Bateu este mínimo ou não? Provavelmente não. Eu acho que o mercado, de certa forma, hoje teve o cuidado de não bater mínimos nenhuns. Não, estamos a falar de um double bottom e voltou lá acima. Se ontem estávamos a olhar e dizer assim, ok, não temos aqui nada de extremamente perigoso, porque fechámos acima da moving average, agora eu tenho que inverter o discurso e dizer, cuidado, estamos abaixo da moving average, estamos abaixo desta resistência, mas de resto a vela é um martelo, dá sempre aquela indicação de que, ok, inversão desta tendência de queda, se for para arriscar é aqui, stops, onde é que colocamos, como é óbvio, abaixo deste mínimo, porque se perder este mínimo vem para aqui, para esta zona, onde temos, vocês conseguem ver aqui assim, uma mini gap, portanto, eu teria cuidado com isso. O risco ideal é meter uma stop de 1% e depois, onde é que está a nossa recompensa? Fase inicial, onde vamos ter resistência 1% também, risco de 1 para 1, e depois aqui em cima. Ou seja, é interessante, vai haver muitas, e é aquilo que eu vos digo, vai haver muitas que vai ser super interessante fazer apostas, porque e nós olhamos aqui para os CTTs, se aqui é complicado dizermos quando é que devemos entrar, falámos porventura, e eu acredito que sim, né? Um martelo, mais ou menos, temos que meter aqui o stop, ela abriu, caiu, Bollinger Band, normalmente dá bounce, que é que ela fez bounce, sim senhora. Agora, aquilo que nós temos é uma sequência praticamente de uma semana a fazer inside bars desta vela aqui. Não ultrapassámos a moving average, mas sinceramente é daquelas que eu digo assim, metam o olho, estejam atentos, porque ela vai dar-nos o sinal e não é preciso estarmos a entrar aqui no meio desta confusão. Olhar aqui sim para esta zona, podemos dar uma folgazinha, esperar que ela feche, olhar para o volume nesse dia, mas o caminho parece vir em direção aqui aos 3,35, que é onde vamos ter a resistência mais forte. Esse parece ser o caminho, mas este caminho já aparece desde aqui, né? Desde aqui. Principalmente quando fez aqui este bounce, nós acreditámos, vai romper isto e vai lá para cima. Fez gap up e por aí abaixo, não foi. Portanto, vamos ver, a tendência continua a ser de queda, mas em termos de movimento, interessante. É uma pena o retracement no final do dia, mas se nós formos olhar e eu colocar aqui porventura há 15 minutos, né? Dá para perceber que estávamos completamente overbought e foi a vela de leilão, né, o preço de leilão de fecho
que fez esta queda aqui de 0,46. Portanto, para já, eu acho que tecnicamente ela está a tentar, está a criar divergências, né? O preço está a descer, a RSI está com uma tendência de subida, e agora vamos ver o que é que ela vai fazer, porque estas inside bars, por nós, vocês já sabem, né? Usamos o termo que é uma distribuição ou acumulação, dá para os dois lados, ou rompe para cima ou rompe para baixo. Quem estiver atento apanha o movimento. E o mesmo acontece aqui com a Jerónimo Martins, a respeitar a moving average, mas a fazer uma contração, né? Se vocês forem a ver, nós aquilo que temos aqui é o quê? É um triângulo, basicamente. Quero ver se meto isto assim para vocês verem. Só para ficar assim com uma... Tenho que tirar o imã. Só para ficar assim com uma noção. É uma ideia, que é, estamos a fazer um triângulo. Este tipo de triângulos são neutros. São neutros porquê? Porque estão a fazer uma contração e daqui vai sair um movimento. Que movimento é que vai sair? Ninguém sabe. Aquilo que nós sabemos é o quê? Quem entrar aqui está a meio da resistência e está a meio do suporte. É tão simples quanto isso. No entanto, quem estiver atento e se vir que ela começar a romper, se ultrapassar a moving average, é para tentar vir cá acima, e temos aqui a resistência seguinte. Estamos a falar de um movimento que pode nos dar, vamos entrar na parte da suposição, mas primeira resistência chegar aqui mais ou menos a 1%, e a segunda resistência 3%, ultrapassando esta, temos aqui mais ou menos aqui assim outra, 4,5%. O nosso risco qual é que seria? 1,25%, 1,44%, 1,5%. O suporte seguinte está a 3. Portanto, eu estaria sempre atento a estas cotadas que têm estes setups, porque são setups que basicamente nos dizem assim: olhemos para a Sonai, rejeição sempre de preços mais baixos, constante, é um facto. Isto não nos diz que ela está bullish. Não, aquilo que nos diz é que muito provavelmente na primeira hora, onde há mais volume, existe pressão de venda, e depois os vendedores vão-se embora o resto do dia, e os compradores que existem fazem subir o preço, mas poderá não ter volume. E essa é a parte que nós temos que acompanhar e tentar perceber. O volume é de primeira hora ou é quando é na subida? Ou seja, as primeiras horas têm sido as das quedas, né? Vocês veem aqui neste dia, veem o volume das 8 da manhã bastante elevado. Lateralizou, moving average, cai. Depois vem este volume aqui, é das 14 horas, quer dizer que às 8 foi aqui, é isso, estamos abaixo da moving average. Vocês olham para o volume, nada de transcendente, está dentro daquilo que é a média. Quando chegou o momento de atuar, o volume começou a aparecer. Ok, ela está a ficar bullish, mas não está a conseguir reagir como deve ser aqui à moving average. O facto é máximo, máximo mais baixo, máximo mais baixo. Mas os mínimos estão a ser respeitados. Ou seja, temos um mínimo mais elevado. Eu ficaria à espera dos 1,01, basicamente 1%, né? Sabendo que vou ter aqui uma resistência, mas se é para arriscar, basicamente é esperar que ela feche esta gap e depois ver o que é que ela faz. Tudo dependente, como é óbvio, da abertura. Altri foi até à Bollinger Band, é para fazer ressalto agora, esperemos nós. Ela tem que ir bastante, está no Golden Pocket, né? Está no Golden Pocket. Eu entendo que quem arriscou aqui fez saída e agora ela, né, saímos aqui e o que acontece? Ela agora fechou acima. Eu não ponho isso em causa. Investir é isto. Nós fazemos investimentos, mesmo que não seja na bolsa, num produto. Olha, vamos comprar, vem uma crise, as pessoas em vez de andarem a comprar carros novos vão reparar os carros que têm, então vamos comprar peças para reparar carros, que normalmente é um setor que nas crises ainda aguenta, né? Vai ter decréscimo de vendas, mas não tanto, que é o setor da mecânica. Mas a realidade é que nem sempre corre bem. Porquê? Agora temos aqui um stock, vamos ter que fazer promoção, e em vez de estarmos a ganhar 300%, vamos ganhar 100%. E passado um mês já vendemos a preço-custo, se não conseguimos despachar. Isto para vos dizer o quê? Que quando arriscamos nem sempre corre bem. Desta vez, inside bar, ela veio cá abaixo,
deu-nos o sinal de saída, saímos, voltou e fechou praticamente onde saímos. Portanto, para já não cometer um erro nenhum, porque os mínimos, ela está bearish, disso não há dúvida, ela está bearish, os mínimos continuam sempre a ser mais baixos. Nós temos é que ter paciência e esperar pela moving average, e é isso que eu vos aconselho. Quem quer ou entrar ou sair da Altri, espera pela moving average. Claro, quem quer sair tem que definir um plano, porque se esperar pela moving average, ela pode vir cá abaixo e depois a moving average só apanha aqui. Mas, para já é isso que eu vos posso dizer. Eu olho para a Navigator está a cair com muito mais força, com muito mais amplitude, perdemos o pivô, recuperou, é um facto, mas recuperou porque ela estava oversold. Tão simples quanto isso, né? O movimento de primeira hora meteu-a oversold. Pois basicamente o que é que ela teve aqui a fazer? Aqui assim. Basicamente aquilo que ela teve a fazer foi praticamente a lateralizar, faz esta vela aqui de queda, não há divergência, de certa forma não há, mas nestas horas, mas se vocês forem a ver, eita, espera aí, nós temos aqui uma divergência. Ela vai ter que resolver isto, principalmente quando vemos aqui este tipo de velas. Arriscar entradas aqui nunca, por norma, nunca dá mau resultado. Porque ela vai fazer bounce, ela fica oversold, ela vai fazer bounce. E para já foi isso que ela fez. Ela fez um bounce na moving average, depois fez questão de nos dizer que até perdemos a pausa da moving average, né? Ou seja, esta vela de pausa, perdemos-la e fechamos abaixo. Ela não está bullish. Honestamente, não está. Porquê? Eu não sei. Eu sei que elas são intensivas em termos de consumos energéticos, mas como tanto a Navigator como a Altri produzem energia própria, não sei porque é que estão a fazer este tipo de movimento. Mas cuidado, agora, bounces vão haver, neste tipo de cotadas pode não corresponder a muito, né? Mas até aqui, pelo menos, são 2 ponto qualquer coisa por cento, 2,5%. A Altri daqui até aqui é basicamente 4%. Pode fazer isso, pode nem sequer chegar a fazer, mas a arriscar é quando os indicadores todos nos dizem estamos num ponto importante. Ponto importante é o quê? Bollinger Band, fizemos bounce, não é bem um martelo, mas quase, ou seja, temos alguma rejeição de preços mais baixos e existe a tal indicação a uma hora de estarmos numa zona que poderá dar algum movimento. Mota-Engil não mudou muito, apesar de ter subido, ela não mudou muito. Respeitou o mínimo anterior, parece que sim. O low aqui foi 1.188, 1.188, double bottom, e foi ela por aí acima. Não sei que raio de notícia que a fez subir 1%. O volume, vocês olham e dizem assim, está dentro da média, não é assim nada transcendente. Vamos ver como é que isto se desenvolve, porque continuamos com mínimos cada vez mais baixos. Agora, a arriscar, sem dúvida, eu costumo dizer, vocês colocam aqui a linha, né? Colocam aqui a linha e dizem assim, se for para arriscar é aqui. Porquê? Porque tem uma zona de suporte. E se ela furar o pivô, tem que sair. Mas se é para arriscar, é aqui. Arriscar aqui, não. Ela está a meio de ninhur. Está a meio de chegar à resistência, está a meio de chegar ao suporte. Aqui é de fazer. Como é óbvio, se fizerem como eu, vocês aquilo que fizeram foi, ok, ela abriu aqui, veio a Bollinger Band, já nos deu um sinal, mas eu não sei o que é de fazer, vou esperar para romper aqui o máximo do dia anterior, de sexta-feira, ela rompe, ultrapassa a moving average e agora entramos. Quer dizer que deste movimento agora estamos a ganhar nem 1%, e quem entrou aqui está a ganhar 2 ou 3%. Não é isso que está em causa. Quem arrisca, né, por norma, apresenta ganhos superiores. Não é isso que está em causa. Tanto que se vocês forem ao Twitter, aquele Unusual Whales, eles costumam partilhar muitas de malta que eu estava com, sei lá, um profit loss de $100 no mês e graças ao Unusual Whales agora tenho 1000 e tal. Ou seja, é uma subida de percentual brutal, porque eles brincam com options e basicamente eles abrem aquelas contas
que é para divulgar e venderem planos de análise técnica, como diz o outro, mas aquilo que eles fazem é lotaria. Não é? Se eu não fosse tão honesto com o meu portfólio, só vos falasse daquelas que eu ganho, vocês diziam, epá, ele acerta, bué. E não é verdade. Há decisões que eu tomo que são completamente erradas. Portanto, vamos ver. Para já ela continua a estar bearish. Corticeira, volume inexistente. Hoje foi aquele caso estranho, né? Gap up. Fez o gap up aonde? Na resistência desta vela aqui. Nem sequer chegou a esta. E vamos fazer um flush. Flush sem volume. Está próximo de oversold. Ela costuma ficar mesmo oversold. Ou seja, isto basicamente ela está-nos a dizer, ainda tenho mais downside. Vocês olham a 1 hora, aquilo que nós temos neste momento é uma divergência clara, né? RSI está a subir, preço está a lateralizar, ela vai fazer um movimento. Agora, isto é uma divergência que é bullish. Bullish em que sentido? Por norma, bem, para aqui para cima, para a resistência. Se for para arriscar, arrisquem aqui. Metem um stop, perdem meia dúzia de pontos, ou seja, estamos a falar de 1% para ganhar. A primeira resistência vai estar aqui, sem dúvida. 1 para 3, 1 para 6, mais ou menos. Mas de resto é um movimento, ela não tem volume e nem sei se dá para comprar muito ou não, porque para entrar e sair nesta cotada deve ser complexo. A REN era daquelas que eu estava à espera que abrisse com gap up, e eu explico porquê. É daquelas que, tal qual como a nós, né, que dá um bom dividendo. A nós dá 7,55, a REN dá 5,84. São daquelas mais defensivas. Não a nós, mas pelo menos a REN. E ela abriu como todas as outras, com gap down. Estranhíssimo. Fechou a fazer, vamos tirar isto, fazer um novo máximo, temos um mínimo mais elevado, para já ela está bullish, é isso que eu estou a dizer. Agora, em termos técnicos, aquilo que vos posso dizer é assim, estamos resistência desta vela e a próxima paragem pode ser aqui. Mais que isso não há muito a dizer. De resto, é isto. 37 minutos para uma análise só às cotadas nacionais é muito. Eu prometo que vou começar a fazer vídeos cada vez mais curtos. Não vale a pena estar-me a repetir. Basta só vos dizer, o suporte está aqui. Se fosse eu, e é a minha opinião, eu sairia aqui. Estou com as pessoas que acabam por dizer, olha, não vou sair aqui, vou esperar um bocadinho. Dou o meu exemplo, o último foi a Nvidia, não é? Ela está aqui. Foi a Nvidia que basicamente tínhamos o aviso, primeiro aviso, segundo aviso, queda neste dia brutal. Nós pensamos assim, neste dia caiu brutalmente e deve fazer bounce. Vejam o que aconteceu entretanto, ou seja, desde este lower high dead cat bounce, né? Basicamente ela caiu 9,30, eu teria saído aqui para dia 6, teria saído aqui para dia 7, não saí, 24%. E agora sim começa a ser o ponto de entrada. Ponto de entrada para ver um bounce, não sabemos onde é que vai parar, muito provavelmente aqui, nos $160. Isto corresponde a um ganho potencial para quem arrisca de 16%, mais coisa menos coisa, pode não chegar lá, mas é melhor gerir do que ficar a ver. Tenham um bom resto do dia e boa sorte para amanhã.